Quem vai ganhar as eleições norte-americanas para 2025 e assumir os próximos 4 anos? Está uma briga boa, uma competição entre Kamala e Donald Trump para descobrir quem vai ser o próximo presidente. Hoje, oficialmente, as pessoas vão até as urnas deixar os seus votos, depositarem os seus votos, aproximadamente 270 milhões de pessoas. Lembrando, já vem ocorrendo de forma antecipada e pelo menos 70 milhões de pessoas já anteciparam aí os seus votos nos Estados Unidos. E falando um pouquinho sobre a política ainda, nós temos dois partidos políticos muito fortes e eles têm um quê? Um mascote entre eles, que é super representativo e tem toda uma simbologia. Aqui nós temos um burro, isso mesmo, um burro é o mascote do Democrata. Partido Democrata. Tati, de onde veio isso? De onde surgiu esse mascote? Ele foi popularizado por um ex-presidente, Andrew Jackson, democrata, e foi apelidado pelos seus opositores. Exatamente, os opositores adotou esse animal como um símbolo e o burro acabou representando ali um símbolo de persistência, de determinação dos democratas. Com o tempo, o burro passou a ser associado ao Partido Democrata de forma mais ampla. Para o outro lado aqui, nós temos um elefante pelo Partido dos republicanos, onde apresenta, né, o símbolo associado ao elefante, foi feito por um cartunista, inclusive, seria um animal dotado para valores como força e estabilidade. Esses símbolos são amplamente utilizados nas campanhas, nas charges políticas também a gente consegue ver isso e traz referência rápida aos dois partidos, né? Lembrando, o azul democrata e o vermelho para os republicanos. Quem pode se candidatar a presidente nos Estados Unidos? Tem alguns requisitos? Tem alguns requisitos. Primeiro, o candidato tem que ser cidadão nato, americano. Cidadão nato. Ter pelo menos 35 anos. Kamala tem 60 e Donald Trump tem 78 anos. E precisa também ter sido residente de, no mínimo, 14 anos no seu país. E pode ter uma reeleição. Uma reeleição. E isso por quê? Porque nós já tivemos Franklin Roosevelt, foi presidente por 4 mandatos nos Estados Unidos. Então, depois desse período, teve essa mudança. Então, o candidato pode ser reeleito uma única vez nos Estados Unidos. E como funciona a política nos Estados Unidos? Os Estados Unidos tem uma política também, uma democracia presidencialista, assim como no Brasil, assim como no nosso país. Só que o presidente ele é eleito pelos cidadãos para liderar um certo mandato, então, mesmo período que acontece aqui, são 4 anos de mandato. E lá ele é tanto o chefe de Estado quanto o chefe do governo. Então, ele representa o país com 3 grandes partes. Nós temos o executivo, liderado pelo presidente, nós temos o legislativo, que é o Congresso, onde tem os representantes e o Senado, que fazem as leis, e nós temos também o judiciário, que são os juízes que garantem que as leis sejam seguidas corretamente e à risca. Quando a gente fala do colégio eleitoral, diferente aqui do Brasil, onde o presidente ele é eleito diretamente pelo voto popular, nos Estados Unidos o presidente é eleito através desse colégio eleitoral. E como funciona? Em vez de contar os votos de forma direta das pessoas, cada estado, você está vendo aqui, ó, cada estado tem os seus representantes. Cada estado tem os seus votos eleitorais, ou o que a gente pode chamar os delegados, né? Então, com base no número da população, tem uma quantidade aqui, ó, desses delegados em cada estado. Ou seja, quem ganha mais voto no estado leva todos os votos eleitorais daquele estado. O total de votos do colégio eleitoral é 538 votos. Para ele ser eleito, ele precisa ter no mínimo 270
votos. 270 votos para ser eleito. E aí é que vem a disputa entre os presidentes. Nós temos aqui algumas regiões, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que a gente chama de regiões com foco na campanha, porque, claro, isso vai fazer a diferença aqui no jogo para muitos deles. Mas quando a gente olha democratas, geralmente tem uma visão mais progressista, defende um papel maior do governo na economia, com programas sociais, saúde pública, educação. Também costuma ser mais liberais em questões sociais, imigração, mudanças climáticas. Um dos exemplos conhecidos do presidente como presidente do democrata é Barack Obama. Já do lado republicano, são mais conservadores, defendem um governo menor, com menos interferência na economia e são a favor de impostos mais baixos e menos regulamentações. Quando a gente olha como está o desempenho, né, dos presidentes, está uma briga, especialmente eles estão empatados praticamente na Pensilvânia e também em Nevada. Quando a gente olha, tem os swing states, que são estados que ainda não se decidiram, então eles não têm preferência definida. É o que a gente chama de estados pêndulos. Então, esses estados, inclusive, eles estiveram em campanha ontem para tentar arrecadar. Entre eles, Pensilvânia, ó, que tem 19 delegações aqui. Vou colocar aqui 19 delegados. 19. Então, são estados, Carolina do Norte, Georgia, Michigan, Arizona, importante para tirar esse empate que está tendo. Então, são estados que não têm essa preferência partidária clara e que, de fato, decidem as eleições. A votação nos Estados Unidos ela não é obrigatória e o candidato que receber mais votos não será necessariamente o vencedor. Por quê? Por causa desses estados, números de delegados que nós informamos no slide anterior. E quais são as propostas, Tati? Vamos olhar algumas aqui. Donald Trump, por exemplo, na questão social, não se comprometeu a aumentar o salário mínimo, tem um perfil mais liberal e reduzir taxas de empréstimo imobiliário, reduzir os impostos corporativos de 21% para 15%, reduzir impostos para empresas e reduzir impostos para aposentados. No comércio, taxa de 60% de produtos da China. Câmara não detalhou, contas públicas não detalhou, cortes de gastos do governo para limitar a intervenção do governo na economia. Quanto ao dólar, Câmara diz que suas propostas não devem impactar a cotação da moeda no Brasil. Já do outro lado, pode adotar medidas que impactam as exportações do Brasil e, consequentemente, aumentar a cotação da moeda. Na questão social, Câmara, aumentar o salário mínimo, criar um fundo para construir moradias e aumento dos impostos corporativos e de grandes fortunas. O que esperar de cada partido, né? Então, quando a gente fala dos republicanos, por exemplo, a gente pode aguardar dos republicanos um setor financeiro com menor regulação, setor de saúde também menor regulação, incentivos à exploração no setor de óleo e gás, cripto. Então, espera-se uma alta, né, na questão das criptos com o Partido Republicano, imigração, construção de muros e prisões, e também aqui espera-se um aumento, né, uma crescente nas small caps. Já os democratas, eles têm investimento forte com infraestrutura e eletrificação como incentivo, energia renovável, também a questão de construtora, né, como Minha Casa Minha Vida, a imigração tem um cuidado especial e também a área de tecnologia também crescente quando a gente olha para o partido. Vamos acompanhar aqui o site da Polymarket, que é um site de apostas para saber quem vai ser o presidente americano, né? Isso é uma pesquisa, o que não comprova nada, mas existe um favoritismo quanto ao presidente Trump, tá? A contagem deve demorar algumas semanas para sair, não sai hoje, conforme nós falamos, mas aqui está com 61%, Donald Trump conta 38% da Kamala para a presidência dos Estados Unidos nesse momento. Quando a gente olha aqui, ó, também hoje, está abrindo um espaço ainda maior entre eles.
Kamala, teve algum período aqui, especialmente em outubro, que chegou a passar Donald Trump, mas na grande maioria o Donald Trump tem tido, né, um percentual maior nas eleições. Mas hoje, quando é feita essa pesquisa, ele está na frente. Olha aqui alguns países, Pensilvânia que a gente comentou, né, que é um dos países swing states lá do pêndulo, está apresentando aqui 60% Donald Trump, o que levaria ele a ganhar as eleições americanas. No voto popular, Kamala tem um percentual maior, mas devido ao colegiado, que nós já falamos, não é pelo voto popular. E aqui está um pouquinho de como está sendo as eleições americanas, mas vamos aguardar para saber efetivamente quem será o presidente aí para os próximos 4 anos.